Olá a todos, muito boa tarde. São 13 horas e 1 minuto, horário de Brasília, e eu tenho a satisfação, a alegria de começar mais uma live do nosso projeto Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil. E é um projeto que vocês que têm me acompanhado no meu Instagram, têm prestigiado e têm participado, né? Onde nós procuramos trazer para a experiência nossa aqui no Brasil, de pessoas brasileiros que estão no exterior e que estão atravessando o enfrentamento do coronavírus em cada país, em cada cultura diferente, e também com alguns portugueses, como nós fizemos anteontem com o Alberto Lopes, né? Enfim, sempre no sentido de trazer a experiência para vocês, para todos nós aqui, daquilo que como os brasileiros no exterior estão por esse momento. E hoje nós convidamos uma brasileira que mora numa cidade da Áustria, que está entrando aqui agora. Olá, boa tarde. Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos. Tudo bem? É Talua mesmo? Talua, exatamente. Talua, né? Nós não nos falamos antes, né? Estamos nos conhecendo agora, né? Mas isso, uma pessoa amiga em comum que te indicou, né? A Demilson, lá da Alemanha, que nós vamos estar falando com a Demilson na semana que vem, né? Nós tivemos um problema com a conexão da última vez. E aí, gente, a Talua é uma brasileira que mora na Áustria, numa cidade da Áustria, e que nós convidamos para que participasse aqui nesse nosso projeto, né? Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil. E Talua é um projeto em que nós estamos procurando trazer a experiência das pessoas com as pessoas, mais do que só as informações técnicas, as informações estatísticas. Isso nós temos recebido muito por aqui, mas mais do que isso, e além das questões políticas e tal, nós estamos querendo saber exatamente como é que as pessoas estão atravessando esse momento, que soluções elas têm encontrado para os desafios, quais são os principais desafios, porque, de alguma forma, a Europa vem passando por isso de uma forma antes daqui do Brasil. Né? Nós ainda vamos passar pelo que vocês já estão passando aí. Então, a ideia foi justamente que pudessem essa experiência de vocês trazer para a população do Brasil, para as pessoas que nos assistem, um pouco de consciência ou de uma informação de como vocês têm se virado nessa situação. E mais até do que só do Instagram, né? Na live tem um número de participantes, mas depois isso fica no meu Stories durante 24 horas e depois eu coloco no meu canal do YouTube. Né? Então, quero avisar a todos que estão ouvindo, a todas as lives anteriores, essa de hoje inclusive, depois eu gravo baixo essa live e eu coloco então num vídeo no meu canal do YouTube, Milton Menezes. Então lá você tem todas as lives anteriores, pode voltar a assistir, aqueles que querem voltar a assistir, o pessoal me pediu muito, né, sobre algumas das anteriores, nós só perdemos uma da Priscila Almeida da França, porque o Instagram não me permite, não consegui baixar de jeito nenhum, problema técnico, né? Enfim. Então, Talua, o objetivo é esse, a gente quer ouvir você, como é que você se apresentar, enfim, e como é que você está trabalhando. Eu sei que você está grávida, né? Sim, estou grávida de quase 7 meses agora. Quase 7 meses, né? Então, assim, mais um fator extra, né? Não só das suas preocupações, mas do que você vem passando. Seja bem-vinda. Enfim. Bom, vamos lá então, né? O primeiro contato para mim, assim, que foi que eu tive noção do que realmente estava acontecendo foi na primeira semana de março. Eu tinha ido para Berlim, passar uns dias em Berlim com a minha família, porque eu conheci a Demilson, inclusive, lá. E no aeroporto quase ninguém com máscara, em Berlim também quase ninguém. Pra gente estava meio ainda pensando que estavam exagerando com a situação. E aí eu acho que começaram as notícias com o número de mortos, né? E aí que você percebe o que realmente está acontecendo. Então foi quando eu voltei de Berlim, na primeira semana de março. Eu tinha acabado de fazer minha matrícula na faculdade, eu tinha que fazer umas provas agora em junho. E aí eu recebi o comunicado de que a faculdade estaria de portas fechadas. Eu falei, opa, tá ficando sério, né? Esse negócio tá ficando sério, por assim dizer. E isso foi mais ou menos no dia 10 de março, por aí.
faculdade de porta fechada, eles querem, esquematizaram tudo para que as pessoas tenham aulas online, mas as provas foram todas canceladas e tudo mais. Até que na sexta-feira, no dia 13, veio a primeira notícia no jornal de que o pedido era que a partir da próxima semana quem pudesse ficasse em casa, todo mundo que pudesse trabalhar de casa, que trabalhasse de casa, e que nessa primeira semana estaria tudo fechado. Então já foi um final de semana assim de alvoroço, todo mundo surpreso, mas o número de contaminados cresceu muito, assim, Na Áustria também? por assim dizer. Aqui no meu caso, aqui perto, teve um velório, e uma pessoa no velório estava contaminada, e aí acabou contaminando todo mundo que estava no velório. Então foi assim, na semana que apareceu um contaminado, apareceram vários contaminados. E aí eles resolveram fechar tudo, as pessoas começaram a trabalhar de casa, isso já tem um mês, né? A partir do dia 16 de março, todo mundo começou a trabalhar de casa, quem pode trabalhar de casa. E essa semana, nessa mesma semana, o governo liberou 35 milhões de euros para ajudar as empresas, principalmente as pequenas empresas. Aqui você vê muito a questão da solidariedade, a questão das pessoas se dedicando ainda mais a comprar dos pequenos comércios. É mesmo? As grandes firmas não vão falir. Mas o pequeno empresário, né? Mas o pequeno empresário foi o maior afetado. Foi o maior afetado. É o maior afetado ainda. Então, tem várias políticas. Quando foi realmente vista a dimensão do problema e de que era um problema sério, medidas como essa foram tomadas. Por exemplo, desse investimento e de realmente apoiar as pessoas a ficarem em casa, reduzir a carga horária de trabalho, sem reduzir muito o salário. Muitas pessoas, na verdade, as que podem fazer trabalho de casa, se beneficiaram de uma certa forma, porque acaba não tendo gasto de ir para o trabalho, de almoçar fora, etc. Mas você vê também que mentalmente todo mundo fica meio, né? O que eu vou fazer o tempo todo dentro de casa? Depois de 2 semanas, começa a bater meio que esse desespero, assim. Você sentiu isso? Você sentiu isso num dado momento? Eu senti muito, porque no meu caso, por eu estar grávida, a médica falou, olha, o ideal é que você não saia de casa. Eu só saio para fazer uma caminhada, nem para ir no supermercado. Eu fui hoje no supermercado, me arrumei toda para ir no supermercado, porque foi a primeira oportunidade, por assim dizer, que eu tive de ir, porque eu precisei ir mesmo. Mas a orientação para mim foi exatamente de ficar em casa. Não é um risco maior para a gestante, mas como eu tenho problema respiratório, pode ser para mim um risco maior. Você já tem um problema respiratório pré-existente, né? Isso. Eu tenho asma, né? Eu não é uma asma. Eu não preciso usar bombinha o tempo todo, mas eu respiro já um pouco, né? E aí, para mim, poderia ser, já na grávida, com asma, para mim, poderia ser um risco maior. Mas, por conta disso, eu tenho que ficar em casa. Então, eu saio todo dia, faço a minha caminhada, volto. Mas você vê que as pessoas ficaram até mais solidárias, Milton, porque o ser humano percebe que ele não é um bicho que nasceu para ficar só, de certa forma. Então, as pessoas que não tinham o costume de olhar para você na rua, de te dar um oi, tudo, agora todo mundo, nem que seja 3 metros de distância, dá um oi, o vizinho pergunta se está tudo bem. Você está há quanto tempo aí? Aqui desde junho do ano passado. Um ano. Mas um ano de Europa ou de Áustria? Não, de Áustria. Antes eu estava na Alemanha, estava em Berlim. Desde 2017, julho de 2017. E você percebeu isso? Quer dizer, essa diferença nas pessoas, quer dizer, que antes era talvez um pouco mais distante, agora demonstra... Sim. A primeira semana, as pessoas... Porque eu sempre saí para fazer a minha caminhada, né? Porque onde eu moro tem campo na frente, tudo é bem área rural, assim. Então eu saía para fazer minha caminhada, voltar para casa. Na primeira semana, o olhar é tipo, o que você está fazendo na rua? Com essa barriga. O que você está fazendo na rua? Na segunda semana para a terceira, as pessoas já começaram a, oi, tudo bem? Oi, porque acaba sentindo falta do contato humano, né? Eu realmente
Aqui eu já não fazia tanto assim como em Berlim, eu não saía tanto como em Berlim, não tinha tanto contato como em Berlim, mas tinha algum contato, e você tinha a liberdade de fazer o que você queria. E aí, de repente, todo mundo se vê sem liberdade, por assim dizer. Uhum. Até, até pessoas que já tinham o costume de ficar em casa acabam não gostando mais da situação, porque agora é uma Sim. obrigação, não é uma opção. É, O problema é você pode até ficar em casa, mas porque você sabe que pode sair a qualquer momento, mas quando você tem Exatamente. que você não pode, aumenta a pressão sobre a liberdade, né? Evidentemente. Exatamente, exatamente. Eu acho que é mais um trabalho, uma coisa da nossa mente mesmo, né? Que joga com a gente Uhum. aqui o tempo todo e que bota a gente para questionar o porquê disso. Isso. E no começo eu também achei que ia ser tipo, ok, 2 semanas já resolvem isso. E o que a gente está vendo agora, as medidas que estão sendo tomadas, é que vai durar ainda. Vai. Aí o governo estabeleceu o isolamento social obrigatório, é opcional? Como é que funcionou aí? Como é que... Estabeleceu que as pessoas têm que ficar em casa, as famílias podem ter contato se você mora com mais pessoas, tudo bem. Mas agora, por exemplo, se você sai no carro, se você não está no carro sozinho, você tem que estar de máscara. É fortemente recomendado que em locais públicos você também use máscara. Não visitar avós, pessoas idosas, totalmente proibido. Agora, semana passada foi Páscoa, né? Geralmente as pessoas se reúnem na Páscoa. Uhum, Proibidas reuniões na Páscoa também. Só quem já uhum, mora na casa. Aqui eles fazem uma fogueira no domingo de Páscoa ou no sábado à noite. Proibido também, porque se precisasse de um bombeiro para ir no lugar também é um risco maior de contaminação. Então, assim, isolamento social total. Inclusive para o verão, né? Que nosso verão começa no final de sim. junho. Eles já foi informado que eles não sabem se até lá as piscinas, né, vão ser abertas novamente. Vida social mesmo, assim, vai demorar mais um pouquinho. Essa semana eles reabriram os comércios pequenos, inclusive para ajudar os Sim. comerciantes, acredito, né? Mas também você só pode entrar, tem um álcool em gel na porta de entrada, Sim. e eles te dão uma máscara, e aí você pode ir. Supermercado Uhum, também, eles limpam um carrinho, desinfetam um carrinho, te entregam um carrinho, álcool em gel, máscara, e aí você pode fazer as compras. E uhum. a partir do dia 4 de maio, se eu não me engano, começa a reabrir alguns outros setores, mas também não tudo. Isso. Mas essa instrução de começar a reabrir agora, os pequenos negócios, foi por conta da estabilização do número de casos, ou não? Foi por uma pressão da sociedade? O que foi? Foi Não, pela eu questão? acredito que foi por conta da estabilização, porque depois que o isolamento começou, desde a semana passada, se eu não me engano, uns 10 dias atrás, eu lembro que eu li no jornal que o Uhum, número de mortos era menor dessa vez. uhum. Não, perdão, o número de mortos não. O número de De infectados infectados. era Uhum, menor do que o número de pessoas curadas. Então, assim, uhum, foi a primeira semana de curados, eram 550 por aí, e uhum, infectados 300. uhum, Em toda a região da Estíria, né? Que é onde eu uhum, moro. E aí, por conta disso, eles decidiram, com medidas de segurança, reabrir os uhum, comércios para também, para que o impacto econômico desse uma diminuída também, né? uhum. As Mas o... grandes firmas vendem online, tudo online. Sim. Os pequenos Uhum. comerciantes começaram a fazer trabalho de entrega também, então você liga, encomenda e eles entregam, deixam na porta da sua casa. Mas agora estão reabrindo aos poucos essa semana. Uhum. Porque aí as pessoas também começaram a ter, como você falou, o impacto econômico do isolamento acabou afetando, né, principalmente esses menores, né? Com certeza. Muitas pessoas Uhum. perderam o emprego, Nilson. Na primeira É. semana, assim, quando eles decretaram o isolamento, muitas pessoas foram demitidas, assim, de imediato. Uhum. A central do o Ministério do Trabalho, por assim dizer, daqui, Uhum. tinha foto no jornal, assim, filas na rua de pessoas lá para dar entrada no documento, no seguro-desemprego. O sistema Uhum. online não funcionava, porque estava sobrecarregado. Então, assim, a Uhum. primeira semana foi um choque muito grande, muita gente E perdeu nós, o emprego. e nós estamos falando de Áustria, né? Quer dizer, a gente fica às vezes imaginando que tudo funciona Sim. e tal, mas é porque é algo que surpreende Não, qualquer estrutura, né? De previsibilidade, qualquer estrutura para dar conta
de um momento que mobiliza tão radicalmente tanta gente, né? Com certeza, foi completamente assim surreal. Eu lembro que eu falei, gente, mas como assim? Estão demitindo todo mundo? Calma, nem sabe quanto tempo vai ficar fechado. E aí o pessoal falou, não, infelizmente é assim, tá fechado. Não tem trabalho, não pode fazer home office. Tem que demitir. E aí entrou muita gente pro seguro-desemprego também. Então, assim, o impacto, a medida inicial, né, que é a justificativa que eles deram, Uhum, e que faz todo sentido, que também no Brasil é a mesma coisa, em todos os lugares é a mesma coisa, ficar em casa para evitar a contaminação, para os hospitais terem vagas para as pessoas que realmente uhum, necessitam das vagas, né? Mas uhum, isso, logicamente, acaba causando um impacto geral. uhum, E aí muita gente foi demitida, entrou nessa situação de desemprego enorme também, uhum, inacreditável. Eu nunca tinha visto, uhum. nunca imaginei que eu fosse ver fila no Ministério do Trabalho aqui. Na Áustria, né? Não Aham, é? A gente pensa, né, que não, é, que é um país de primeiro mundo, nunca vai acontecer uma coisa é, dessa, mas quando é. a É, gente as pessoas estava têm vivendo, falado, as pessoas têm falado muito isso, né? O coronavírus, ele é democrático, né? Ou seja, ele exatamente, não tem região, não tem classe social, não isso que eu tem ia país falar A ou agora. B e tal. Sim, né? A possibilidade de afetar e modificar a vida é em todos os Em todos indivíduos, os né? sentidos, em É. todos os lugares, e eu acho que a gente tem muito que aprender com isso também, né? Uhum, A se colocar no lugar de ser humano que somos e de fragilidade que nós todos estamos, uhum, independente de onde nós estamos, uhum, e de reconhecer também talvez de fazer da nossa postura enquanto ser humano uma pessoa melhor quando tudo isso passar uhum, e realmente valorizar o contato humano, uhum. porque faz falta, viu? Vou te Você sentiu falar, isso? Isso é uma coisa que para você afetou bastante. afetou bastante. Para mim, afetou Como é que bastante. Como é que ficou a rotina assim, do seu dia a dia? Quer dizer, você grávida, né? Já estava com uma rotina já diferenciada, né? Provavelmente. Aham. Mas aí você tem então agora uma rotina nova. Como é que mudou mais na sua rotina, assim, já? Cara, eu comecei a, a me dedicar a arrumar cantos da casa que eu nunca tinha me interessado. Chegou no momento, assim, aí eu comecei a falar, não, tudo bem, agora eu não tenho mais desculpa, eu tenho que ficar em casa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a arrumar as coisas, né? E eu tinha voltado de Berlim já com a ideia de arrumar o quarto para neném e tudo mais. E aí foi tira a janela do lugar, pinta a janela, tira a porta, pinta a porta. Eu comecei a fazer coisas. Eu falava, não, eu de barrigão não quero fazer nada, só quero ficar com o pé para cima. Eu Aham, comecei a criar uma rotina de não ficar parada, aham. porque eu vi que se eu ficasse parada, eu ia dar uma pirada. Pirada quer dizer o quê? O que que para você, se você ficar percebendo que para você ia ser o quê? A solidão, a angústia, o A quê? angústia, a solidão, É. porque as pessoas já são diferentes, não é aquela coisa do brasileiro, do calor humano, né? Uhum, Daquele contato. Aqui já não é assim. uhum, As pessoas já não são assim tão calorosas. E aí, quando você já não tem contato com as pessoas, ficou complicado. Assim, eu criei uma rotina de meditar toda manhã. Antes meditar. de dormir, Uhum. eu faço meu yoga. Eu já fazia, mas eu não fazia todo dia. Regularmente. Uhum. Eu era meio inconsequente. Mas isso foi uma coisa boa. O coronavírus ter vindo, de certa forma, me colocou mais consequente, porque eu pensei, eu tenho que estar com a mente sã para poder levar essa gestação até o final nessa condição, né? Aí veio a Uhum. pressão, as pessoas perguntando, meu Deus, e agora? Para ir no médico também. Na primeira Uhum. semana a médica cancelou a consulta, não era uma consulta urgente, entrou de férias, eles entraram de férias a primeira semana. E aí depois voltou tudo ao normal, as consultas voltaram ao normal. As consultas aí são nos hospitais ou são em clínicas particulares? São em clínicas particulares, da Particulares. ginecologia em clínica particular, Sim. Uhum. não é em hospital. Mas todos os médicos, pelo menos os médicos que eu frequento, que é um clínico geral e a ginecologista, os dois resolveram tirar férias. Uhum. Uma Uhum. tirou férias uma semana e a outra tá de férias, inclusive até agora ela tá de férias. E assim, a médica, essa minha médica, por exemplo, ela era muito simpática. Do nada a pessoa entristece, sabe? Sim.
é um baque, né? Porque quem teve que continuar trabalhando nas primeiras semanas ficou, tipo assim, arrasado de ter que continuar trabalhando, de certa forma. Uhum. Eu não fui no supermercado, mas meu marido falou que a caixa no supermercado, trabalhando super, super, sabe? Assim, sem querer trabalhar mesmo e falando Uhum. a respeito. Agora não, agora depois que eles colocaram as medidas de segurança, de usar máscara, de desinfetar a mão na entrada e tudo, eles estão mais sorridentes, estão mais simpáticos. As Uhum. pessoas entraram na rotina, entraram numa nova Sim. rotina. Porque, Uhum. sinceramente, ninguém sabe quando isso vai acabar. Uhum. Vocês aí, por exemplo, as informações em termos de oficiais, enfim, é assim, realmente sem uma previsão, porque não se conhece mesmo, né, o tipo de evolução, né? Então, mas está se trabalhando com esse tipo de incerteza mesmo, sem uma previsibilidade. Quer dizer, está a cada semana, a cada dia, resolvendo isso, abre isso, fecha Isso, aquilo, conforme isso. acontecendo. Uhum. Ó, por exemplo, as escolas estavam para reabrir agora no dia 20 de abril. Aí a nova Uhum. informação é que já não vão reabrir, que a provável data é para o dia 5 de maio. Mas também Uhum. não é certeza que vão reabrir. Uhum. Aqui tem uma prova que eles fazem como se fosse no terceiro ano daí, que é uma Uhum. prova que você tem que fazer essa prova para graduar. Sim. Essa prova vai ter, mas os alunos vão ter que usar uma roupa especial e máscara e passar por um processo de desinfetação, desinfecção antes de entrar Uhum. na sala para fazer a prova. Então, assim, foi a única coisa que não foi cancelada foi essa prova, porque eles precisam dessa prova para entrar para as universidades e tudo. E aí a prova não foi cancelada. Mas no restante, tudo que pode esperar está suspenso, por assim dizer. Uhum. Aham. Aí você tem o mesmo problema, quer dizer, a gente tem um problema, né, que é no mundo todo, mas assim, é o bombardeio de informações, né? Da imprensa e tal, não só talvez daí, mas também do mundo todo. Aí também acontece isso, quer dizer, das informações, da imprensa está muito em cima da Sim, questão dos dados, dos mortos, sim, sim. também. Isso é um pouco desgastante, assim, né, para mim. Eu confesso que na primeira semana, por exemplo, eu parei de ler jornal, porque a capa do jornal era sempre corona. O assunto na hora do almoço era corona. O WhatsApp, você recebe 30.000 corona informações. E para mim isso me afetou muito no começo, né? Foi meio trágico. Parece que as pessoas no jornal, assim, por exemplo, além dos números daqui, passando a situação da Itália, por exemplo, de médico que perdeu mãe e marido e teve que continuar trabalhando, umas Uhum. coisas assim que eu achei meio, ai, avassaladoras, por assim dizer. Uhum. E eu Aí meio como que é que me você fez? Você afastei das começou a filtrar? informações. Aham. Eu Aí você parei começou de a ler o filtrar. jornal. Parei de Uhum. ler o jornal e pedi algumas vezes, por gentileza, na hora do almoço, assim, que a gente mudasse de assunto. Porque eu falei, gente, eu sei, é importante, a gente tem que se manter informado, a gente tem que É. se manter Uhum. consciente, Uhum. mas vamos falar do jardim? O que que a gente vai plantar esse ano? Uhum. Quais vão ser as verduras que a gente vai plantar esse ano? Porque está começando a esquentar e vamos fazer a nossa horta? O que que a gente vai plantar? Eu meio que tentei que mudar um pouco assim o foco algumas vezes, porque eu sou Uhum. muito sensível, então eu absorvo muito essas coisas e Sensível assim, de uma percepção assim de campo, né? De emoção, de campo assim, você é é e sensível se, assim? se o clima já não tá legal, eu acabo absorvendo, sou igual uma esponja, sabe? E Uhum, aí eu uhum, acabo absorvendo isso e, por exemplo, eu moro com meu marido, a gente mora no andar de cima, eu e ele, e no andar de baixo mora minha sogra e meu cunhado. Então, algumas vezes a gente faz algumas refeições juntos, a gente almoça junto, e tudo mais. E eles estão fazendo, todo mundo fazendo home office. Então, meio que uhum, trouxe o estresse do trabalho para casa aham, também, né? é, uhum. E a minha sogra, por exemplo, ela é pedagoga, ela trabalha com famílias em conflito. E aí, tendo que prender as crianças dentro de casa, em época de corona, os conflitos também explodiram, né? Explodiram. Eu costumo dizer que todos os fantasmas vieram à tona, né? Todos os fantasmas vieram à Todos os tona. nossos fantasmas vêm à tona. Uhum. Exatamente. Então, assim, nossa, as primeiras 2 semanas de confinamento foi, meu Deus do céu, agora toda vez que a gente sentar para almoçar, além de eu ouvir sobre o corona, eu vou ter que ouvir sobre as famílias As famílias em explodindo. conflito. Daqui a pouco você vai se candidatar para o trabalho dela, porque veja, virou caso Exatamente. próprio. Eu falei, meu Deus, já tá virando
Tá virando aqui, ó, da família. Aham. Foi bem complicado, assim, no E começo. essas diferenças, né? E essas diferenças, então, que surgem, né? Porque, né, você, como toda família normal, vai ter sempre esses conflitos também, né? Como é que você conseguiu, assim, como é que você percebe que vocês se ajustaram ou vem se ajustando nesses conflitos que surgem por conta dessa proximidade maior agora? Olha, o bom é que todo mundo é um pouco sensato aqui, porque, Aham. porque senão eu acho que a gente estaria num conflito maior, assim. As 2 primeiras semanas que foram essa fase de ajustar, ficou um clima meio assim tenso, né? E aí foi uma questão natural, assim, de um sábado à noite a gente sentar para jantar e falar, nossa, essa semana foi pesada mesmo, né? Essa semana foi complicado, mas sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu não posso trazer para a mesa de jantar. O problema é que quando eu sair do meu escritório, que eu fechar a porta do escritório, esse problema tem que ficar lá. Uhum. Eu não tô, por exemplo, porque a minha sogra ela trabalha, tem dias que ela tá de plantão no final de semana. Então ela tem que Sim. estar com esse celular ligado do lado Uhum. dela no final de semana. Ela é Ela não brasileira? pode. Não, Ela é ela é brasileira, Thalô? austríaca. Ela é austríaca? É. Não. Ela é austríaca e ela trabalha com muitas famílias, assim. Ela tem agora 12 famílias que ficam sob o controle dela. Uhum. E aí ela falou, no dia que eu não tô de plantão, esse celular vai ficar no escritório. Uhum. Porque senão ela nunca foi de usar celular na mesa do almoço. E Uhum. aí, com essa situação de trabalhar de casa, o celular teve que vir para a mesa, né? Então, foi as 2 primeiras semanas, essa fase de adaptação, foi Uhum. meio assim de reconhecimento do que funciona. Uhum. Nossa, por um lado é muito bom que eu tô trabalhando em casa, porque esses 40 minutos de deslocamento eu não tenho, então eu posso acordar um pouquinho Uhum. mais tarde, posso tomar meu café mais tranquilo, mas eu também tenho que saber que eu tenho que ir para o meu escritório para fazer o que eu tenho que fazer, e quando eu sair de Uhum. lá, eu saí de lá, né? Completamente Uhum. desligado. E aí a gente foi criando uma rotina. E Agora a essa gente. possibilidade de conversar sobre isso, né? Quer dizer, que às vezes no dia a dia a gente não tem, porque. E aí quase que se exigia, ainda bem com bom senso, mas exigia um tipo de conversa, de visão de pontos de vista para poder chegar numa uma questão mais coletiva, né? Porque senão você dá. Exatamente, exatamente. E, de uma certa forma, as 2 primeiras semanas foi aquela coisa, né? De afastar as pessoas, cada um pro seu canto, e agora é num processo de realmente de unir de novo, assim, da gente reconhecer o que precisava ser mudado, reconhecer que está todo mundo sob pressão, por assim dizer, está Impactado, né? todo Uhum. mundo em isolamento, está todo mundo não no mesmo, não sofrendo não passando por isso da mesma forma, porque, por exemplo, como eu disse, muita gente perdeu o emprego, não é o nosso caso, muita gente teve que largar tudo e Uhum. parar, alguém que estava começando com um comércio, com uma coisa nova, ou que estava começando um novo empreendimento, infelizmente teve que desacelerar, também não é o nosso caso, então de reconhecer que está todo mundo passando pelo mesmo confinamento e que está Uhum. todo mundo sendo afetado de uma forma. E que a partir do momento que você entende que o outro também tá, e olha um pouquinho Uhum. para o lado do outro, você dá aquela respirada e dá um pouco de atenção e você entende melhor o lado do outro, né? Uhum. E cria essa corrente do bem, de certa forma, de todo mundo torcer para que isso se resolva, de que apareça uma vacina. Você recebe tanto lixo no celular, Sim. tantas Uhum. mensagens, ai, apareceu a vacina, ai, não sei o que, ai, isso, ai, aquilo. E fica, poxa, eu me alegrei um dia, isso já tem 2 semanas. Eu falei, olha que massa, acharam a vacina aí. Fui jogar na internet, procurar pra ver se a notícia era Era verdadeira. fake, né? Uhum. Era fake. Eu falei, tá ok, né? Nego ainda brinca com uma coisa dessa. Uhum. Mas, Uhum. É porque nessa hora, né, surgem os fantasmas de todo quanto é tipo, né? E aí algumas pessoas vão exatamente, trazer também esse lado de golpes, né, na internet, enfim, né, exato. fakes, né, enfim, né, isso é o lado do ser humano que fica exposto, né? O É, coronavírus traz isso, né? O lado de solidariedade, que, né, muitos de nós têm, a maioria talvez, mas também o lado às vezes sombrio daqueles que, né, têm uma visão muito distorcida disso, né? sim, sim. E são muitas pessoas, né? Isso surpreende um pouco, assim, de você ver que ainda tem gente que não tá levando a Uhum. sério, né?
Aí também, aí se você, porque aqui a gente vê muito, né? Aí a gente fica às vezes com a sensação que é porque o país, por causa de cultura, não sei o que e tal, mas você percebe aí também que uma certa Aqui quase também. negação também, Aqui é? também. Tem amigos do meu marido, por exemplo, que falam que isso não existe. É mesmo? Ah, isso é piada. Esse negócio, esse tal de corona não existe. Então, assim, aqui também tem, não é? O ser humano é ser É do humano em ser qualquer humano, lugar do né? mundo, né? Isso É. parte Uhum. faz parte. Né? E O algumas que que você pessoas acha? simplesmente não levam a sério. Sim. O que que você acha que foi mais forte que você percebe nas pessoas? Pelo que eu estou vendo, a família do seu marido é daí, né? Então, Aham. você tem mais. O que você percebeu que de efeito assim, nas pessoas, maior, assim, tem essas etapas mesmo, do primeiro da negação, depois o medo, e aí agora um outro processo. Você percebe isso? O que que foi mais forte, assim, que você percebeu que mobilizou mais as pessoas? Foi o medo? A primeira Foi a etapa foi a incerteza? negação. Aham. No começo a gente tava, caramba, não vamos mais parar de falar desse negócio, né? Pô, Que chato, né? fala disso, que chato, mano. Chato. Eu lembro que eu mesma ainda falei assim, caramba, tá vendo? As pessoas aqui têm uma vida tão estruturada, não tem nenhum problema, e quando aparece alguma coisa, eles já querem fazer gigante. Eu falei isso, tem que admitir. Eu falei. Eu lembro que quando eu fui para Berlim, o marido de uma amiga minha falou: ela é louca, o que que ela tá vindo fazer aqui em Berlim? Pegar voo com esse negócio de corona. Isso foi na última semana de fevereiro. Ele já tinha ido no Aham. supermercado, ele já tinha feito a despensa dele cheia. Isso lá em Uhum. Berlim. Acho que é o resquício da guerra também, que as pessoas Aham. têm, né? Uhum. Ele já tinha É. feito a despensa dele cheia. Eu mandei foto pro meu marido morrendo de dar risada. Eu falei: olha isso, olha só o drama, Paranoico, né? Tudo paranoico. paranoico. Então a primeira etapa foi essa da negação. Uhum. Para todo mundo, assim, eu acredito que teve essa da negação. Aí vieram os números, né? Aí vieram os números contaminados, aí começaram a aparecer os primeiros mortos. E era assim, uma tarde, 7, 12 pessoas, na outra 200 Uhum. pessoas. Então aí veio a etapa do medo. Aí todo mundo já começou, meu Deus do céu, o que que é isso, o que que é isso, o que que é isso? E aí logo depois veio o isolamento. Então, assim, as pessoas foram induzidas ao isolamento, Uhum. vivenciando o medo. Sim, sim. Mas aderiram bem ao isolamento. Mas aderiram, porque estava todo mundo realmente com medo já. Assim, Uhum. primeiro ninguém estava levando muito a sério. E Uhum. aí veio o isolamento e todo mundo aderiu. Isso foi o que eu achei bacana. Até quem fala que não existe aderiu, entendeu? Por respeito aos Uhum. outros. Aham. Uhum. Pode ser, claro, que tem algumas pessoas que não tenham aderido, mas eu, graças a Deus, não tive contato com essas Uhum. pessoas, Uhum. nem quero Uhum. ter. Aqui não tem muro entre os vizinhos, né? A maioria dos lugares não tem muro, então você conversa com o vizinho do lado ali, você tem uma árvorezinha dividida, Uhum. e aí você conversa, e aí, como é que tá, né, esse tempo todo? Graças a Deus deu uma esquentadinha, tá 23 graus, Aham. aí os vizinhos falam, agora é época de fazer churrasco, né? E Mais ou comer menos. fora. Aham. Aproveitar o tempo que tá bom e comer Uhum. fora, né? Cuidar do jardim. Aham. Mas todo mundo aderiu, assim. E agora É. tá a fase de se conformar de que realmente não vai acabar por agora. Porque no começo todo mundo achou, beleza, 2, 3 semanas em casa e tá resolvido. Mas não tá. Não tá sob controle. A verdade é Uhum. essa. Tem um controle parcial, mas se todo mundo sair de novo, vai perder de novo o Bom. controle. Uhum. O consenso é esse, né? De uma observação ainda disso, porque senão há realmente ainda uma incerteza em relação a essa possibilidade de contaminar. Aí também as autoridades de saúde também falam disso. Sim, é que as autoridades de saúde focam o tempo todo de que o isolamento é o melhor remédio para o momento. O Uhum. isolamento foi a melhor medida a ser tomada e é somente com o isolamento que a gente vai conseguir reduzir os números de Uhum. contaminação e de propagação do vírus, né? Até que seja Uhum. encontrada uma vacina ou uma cura, até que Uhum. chegue a esse próximo patamar que nós não sabemos quando vai ser, né? Uhum. E E isso, você com essa incerteza de tempo ainda, né? Você considera porque provavelmente é possível que no momento do parto você ainda esteja no momento de isolamento. e Para é você em particular, como é que você está lidando com isso, Talula? Então, para mim, nessa questão aí, eu tive muita sorte, por assim dizer, e porque eu já tinha tomado uma decisão desde que eu engravidei de que eu queria
ter minha filha em casa. Porque aí tem, né? Na Áustria também tem, né? Aquelas parteiras, não é? Como Sim, tem na Holanda, como tem. tem as parteiras e isso é coberto pelo meu plano de saúde. Por exemplo, se eu estivesse no Brasil, eu acho que eu teria que gastar no mínimo, não sei, uns 20 mil reais para poder me dar o luxo de ter um filho. Uhum, Infelizmente, até onde eu sei, pode ser que alguma coisa tenha mudado agora, mas até onde eu sei é um luxo ter um filho em casa é, no uhum. Brasil, né? E aqui é Quase uma irresponsabilidade. Quase uma irresponsabilidade. E mas aí, a né? minha mãe mesmo me disse que eu sou louca, que eu não Que sou livre. absurdo! É. Mas na Europa, né, na Holanda, eu conheço muita gente na Holanda, e aí tem informação também que isso é muito comum, né? Quer Muito dizer, comum. A Holanda é um uhum, dos países, inclusive, que tem mais partos em casa, se isso. não me engano. Uhum, E aqui, por exemplo, quem vai ter no hospital corre o risco de não poder ter o marido por perto. uhum, E, olha, da minha região aqui, por exemplo, todos os hospitais no começo, tá, as pessoas que tiveram filho agora durante essas semanas não puderam ter o marido por perto. Somente 2 clínicas estavam autorizando a entrada e depois que eles entravam, eles também não podiam deixar mais o hospital. Então, uhum, entrou na clínica, tem que ficar lá até o momento da mulher ir para casa. Não poderia sair para trabalhar, uhum, para depois, porque aqui também o marido ele tem o primeiro mês, ele pode ficar de licença um mês, uhum, mas uhum, aí é a partir do nascimento, né? Então ele ainda vai trabalhar, dá a entrada na licença e depois volta para casa. E uhum, aí, no caso, quem foram só 2 clínicas também que permitiram, estavam permitindo a entrada dos pais. E aí eles não poderiam sair mais. No meu caso, a uhum, parteira, inclusive, veio me visitar semana passada, veio de máscara também, luva e tudo mais. No meu caso, como eu quero ter em casa, não muda muita coisa. sim. Uhum. Mas eu espero que alguma parte do comércio reabra até lá, porque Uhum. eu estava na fase agora de organizar tudo De comprar coisas, e comprar as coisas. Então, no assim, enxoval. eu não tenho carrinho, eu não tenho. Na verdade, eu não comprei nada, pra ser sincero. O que eu comprei no Brasil, Uhum, que o marido da minha tia trouxe, e as coisas estão em uhum. Berlim, porque Não pode trazer. não, acabou que minha prima queria me mandar, a filha dela entrou também, a escola não tá funcionando, então ela foi pro Brasil, então ela tá no Brasil, que as coisas estão em Berlim, o apartamento fechado. Mas Mas isso para deu você tudo está certo. tranquilo. Tá Mas está para tranquilo. você tá tranquilo de você pra saber que vai ter o parto aí, quer dizer, seguindo as orientações de segurança, né, sanitária, mas é mais seguro até para você talvez ter em casa, né, essa opção, até do que ir para um hospital nesse Eu momento, né? posso falar nesse momento que eu me sinto muito abençoada, assim, e privilegiada por ter essa possibilidade, por ter uma gestação saudável, por saber que se tudo continuar ocorrendo do jeito que está agora, eu vou poder parir em casa Uhum, e com meu marido do lado, e lá eu vou parir, uhum, e lá eu vou ficar, é onde eu já estou o tempo todo mesmo. uhum, E depois de 3 dias que a neném tem que ir para o hospital, no caso, quem vai é ele, eu vou continuar em casa. Aqui uhum. eles têm isso também, a primeira semana, as 2 primeiras semanas é indicado que a mulher não saia do quarto. Então, É. assim, eu não vou conseguir ficar só no quarto porque não é da minha natureza. Mas se ir pra rua, eu também não vou. Uhum, Já tô no isolamento, eu vou continuar no isolamento, viu? uhum. E me Esse diz uma isolamento coisa, vai durar um pouquinho mais. Lua, você tem família no Brasil? Sim, sim. Né? E aí, como é que você, agora em tempos de coronavírus, né, não só o seu isolamento, mas sabendo que a gente aqui ainda vai passar pelo que vocês estão passando, com família, como é que você tem feito, que mudou isso na sua relação com a família aqui do Brasil? Olha, a minha família no Brasil está sendo bastante impactada também. A minha mãe, ela mora sozinha, minha mãe tem 65 anos, a minha tia está lá com ela, e o meu pai mora com os meus avós, que também já tem mais de 80 anos. Então, assim, o meu pai ficou responsável por fazer as compras. Então, tudo que tem que fazer na rua é meu pai que faz. Mas o meu avô, por exemplo, é uma pessoa muito ativa. Então, para ele, está sendo sufocante ficar em casa, né? O tempo todo. Eles são da onde? Aí, de Porto Seguro, na Bahia. Porto Seguro. Uhum. É. E eles perderam uma pessoa muito próxima agora, uma pessoa Com muito coronavírus? minha também, não, saúde, Não. e faleceu e eles não puderam ir no velório, não puderam ir no enterro. Então, assim, dá para sentir que o psicológico também deles deu
uma balada legal. E no meu caso, o maior impacto, que é uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo, como que eu vou lidar com isso, é que a possibilidade da minha mãe vir para o meu parto vai ser quase impossível pelas respostas que nós tivemos das autoridades aqui, porque o voo dela está previsto para o dia 1º de junho, Uhum. e a informação que a gente recebeu é que provavelmente não será liberado. Então, assim, Aí, tá. quer dizer, você tinha a expectativa do parto no meio de junho e ela ia chegar no início de junho. Exato, para passar as últimas semanas comigo, né? As semanas mais. O finalzinho da gestação ali, que a mulher já está mais cansada. Uhum. A ideia já era ter ela aqui do meu lado e pro parto também, depois e tudo mais. Mas agora eu já estou tendo que me preparar psicologicamente de que talvez ela não venha, que a possibilidade dela vir agora é, se for muito, 5%. Uhum. Então, assim, para ela estar lá isolada é difícil, porque os 4 filhos, cada um num canto, Uhum. ninguém tá lá. E para ela saber que não tá vindo também é difícil. Para mim saber que é difícil para ela é mais complicado Uhum. ainda. Uhum. E E pelo aí, que como me é que você tem conversa, compensado isso? Como é que você tem compensado ela sempre, a minha mãe sempre me falou que eu tinha que meditar muito e fazer muito yoga. E quando eu engravidei, a primeira coisa que ela me pediu foi, ela teve um sonho comigo e ela me pediu foi isso, ela falou, minha filha, porque eu sou muito estressada. Ou era, acho que eu nem sou mais tanto. Mudanças de coronavírus. É verdade, é verdade. E ela falou, minha filha, eu quero que você. Eu só te peço uma coisa dessa gestação. Medita, procura meditar e fazer fazer yoga, porque vai te ajudar muito. Me ajudou muito quando eu engravidei e vai te ajudar muito. E realmente tem me ajudado. Acho que a meditação, os exercícios respiratórios, são o que tem me mantido assim mais centrada. Uhum. Antes eu tomava uma tacinha, não, um tação de vinho tinto e tava relaxada. Agora eu não tô me dando ao luxo de fazer isso. Então, Uhum. assim, Uhum. eu vou começar a trabalhar a mente mesmo. E eu falo para ela também, eu falo, mãe, agora você tem que botar em prática o que você sempre me ensinou, entendeu? Porque a gente não vai se deixar Uhum. abalar por isso. Porque na primeira Uhum. oportunidade que tiver de você vir, você vai vir. E é isso. E agora a Você gente, está falando para quem isso, né? não é? Para você mesma ou para Exatamente. ela? Eu falo Uhum. pra ela e pra mim, eu falo, a gente tem que Claro, pensar desse jeito claro, agora juntas, claro. porque, cara, imagina isso, como foi com a poliomielite, não sei quantos anos atrás, imagina isso sem a Uhum. tecnologia. Isso. Imagina Uhum. ter que passar por isso se a gente não pudesse estar aqui nessa conversa agora, ao vivo, Uhum. interagindo em tempo real, seria muito mais Uhum. complicado. Então, assim, Eu acho tenho que falado sobre isso, né, Talo? Eu tenho falado sobre isso. A humanidade, ela sempre passou por períodos e por momentos com esse tipo de evento, né? aham, A peste no passado, né? A exato, gripe espanhola e tal. E sempre a gente conseguiu os recursos pela ciência, pelo conhecimento, pela questão social, conseguir resolver essas soluções. E é claro que a gente vai sair disso com com soluções certeza. e tal. Mas é o momento em que a gente se depara exatamente com toda essa realidade, né? Então, por É, exemplo, você vê uma restrição sua de não poder contar com a sua mãe, o que há um mês atrás, 2 meses atrás, seria assim, não, então ela vem em junho e tal, de repente você exato, vê que, ai, né? tranquilo. Eu costumo brincar com meus alunos, Talô, dizendo assim, e às vezes com os meus clientes, eu falei assim, quer divertir Deus? Você quer divertir Faz Deus? um plano. Fala para ele dos seus planos. Fala para ele dos seus planos. Deus deve olhar para você, acha isso? Não, não, não Exatamente, é nada disso, né? Deve ser divertido, porque a gente está sendo confrontado com isso, né? Então, exatamente. ter que administrar uma incerteza, não tem como garantir, vai ter que aguardar semana a semana, para então mais perto do 1º de junho saber se ela pode vir ou não. Exatamente. Né? E a gente tem Você essa tem mania de querer ter o controle de tudo nas nossas a mãos. gente, né? A gente tem essa mania, essa ilusão, achando que a gente controla, e na Essa verdade ilusão, é exatamente. uma ilusão, né? Uhum. Você tem falado mais com eles, assim, em função disso, em função da situação também do Brasil? Você tem falado mais com eles ou não? Sim, sim, a gente se fala. Eu procuro não falar disso o tempo todo com eles, mas a gente Sim. se fala. Eu procuro domar meus monstros dentro de mim
Os monstros que é do medo? Da insegurança, do meu Deus, o que Segurança. que eu vou fazer sem minha mãe aqui, né? Como é que eu vou dar conta disso sem minha mãe aqui, cara? Era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria. Aí eu começo a me perguntar por que que eu tô passando por essa situação desse jeito, por Uhum. que que vai ser assim, o que que eu tenho que aprender com isso. E sempre Você que eu tem feito converso com isso, eles, tem feito isso com mais regularidade, assim, de sim, se pegar fazendo essas perguntas. sim, sim, é um processo, eu acho que meio que de conscientização. Claro Uhum. que eu não tenho todas as respostas ainda, Aham. mas que eu tenho me aberto às respostas que virão, por assim dizer, né? E Uhum. eu sempre que eu converso com eles, eu não converso com eles quando eu estou atacada, por assim dizer. Quando os monstros Aham. estão aqui, gritando Aham. minhas orelhas. Aí meu celular eu desligo, aí eu vou dar uma volta, aí eu vou molhar as plantas. E aí, quando eu estou mais centrada, positiva, aí eu volto para a conversa. Aham. Porque eu acho que tudo que eles não precisam agora é de uma Isso. grávida frenética, louca, reclamando da vida. Aham. Isso é uma coisa recente, quer dizer, isso é uma coisa que você está adquirindo agora? É, é. Engraçado, interessante, né? Geralmente, na verdade, minha mãe sempre foi minha válvula de escape, assim. Aconteceu alguma coisa, eu Aham. ligava pra ela, pra, pra reclamar, pra gritar, pra desabafar. Mas agora, por eu saber que nós estamos todos passando por esse processo, Isso. Aham. eu tento me acalmar primeiro, entrar num estado de positividade, por assim dizer, e aí eu faço Uhum. contato. Se eu não estiver nesse estado, pode saber que não vai ter notícia minha. Uhum. É uma forma até de poupá-los de você. Mas aí, às vezes, você fica com os seus fantasmas, seus monstros sozinha também, né? E aí, né, como é que você dá conta? Aí, só malhando planta e... Tem que fazer um exercício, de vai Ah, pra cozinha, vai, aham. algum cantinho da sua casa vai ter que precisar de uma Sim. máquina, você pode ter certeza. Uhum. Isso. Eu tô Dentro nesse da, ritmo. dentro da sua experiência aí, do que você já vem passando e que está se preparando para passar, no seu caso até especialmente por conta da gravidez, o que que você vendo aqui, a gente ainda, ainda vamos passar por algumas coisas que vocês já estão passando, ou já passaram, o que que você acha que é relevante assim deixar como que é a sua experiência que você acha que pode contribuir para as pessoas pensarem sobre isso, sobre a forma de atravessar esse momento? Olha, eu diria, não dê espaço para mente vazia. Não se deixe. Eu sei que você estando em casa o tempo inteiro, aí você cria uma rotina legal, tudo bem, eu vou acordar, vou fazer meu esporte, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas vai chegar um dia que até a sua rotina legal vai te cansar. Então, nesse momento, Uhum. você tem que encontrar alguma coisa nova. Hoje em dia, com a internet, você aprende a fazer mil coisas, de crochê, a pulseirinha, a vela, não interessa o que, não se deixe levar pelo estado de mente vazia, porque é nesse estado que você desanima e aí enfraquece. E não vai passar de hoje para amanhã, não vai estar Uhum. resolvido em uma semana, não vai estar resolvido em 2 semanas. Muitos obstáculos ainda vêm pela frente, eu acredito. Aí no Brasil ainda mais, porque a gente tem um conflito muito grande de interesses aí Uhum. Uhum. e, infelizmente, as políticas públicas não funcionam exatamente como, na minha opinião, como deveriam ser. Então, assim, é um momento de se manter ocupado. Dá um Uhum. jeito de se manter ocupado, de ajudar as pessoas se você pode ajudar, de dar uma palavra de incentivo, de ir fazer uma Uhum. compra se você pode ir fazer uma compra, porque se manter desocupado agora é a pior coisa que pode. É a pior ideia, Uhum. Uhum. é a pior coisa a se Esse- fazer. Esses movimentos de solidariedade, você falou que você percebeu individualmente assim, as pessoas estando mais disponíveis e abertas, mas Sim, formalmente tem movimentos de solidariedade aí em sim, relação, sim, aqui, né, em vários pontos no mundo, a preocupação muito grande com os profissionais de saúde, né? sim, Aí também tem isso, quer dizer, do sim. pessoal estar sobrecarregado e deve ter alguma coisa de suporte, solidariedade, é isso? Aqui na primeira semana já teve um grupo de jovens. Aqui os homens eles têm que prestar serviço trabalho civil, né, com Sim. 18 anos. Então, se eu não me engano, são 6, 8 meses de trabalho civil que eles têm que prestar. Então, esses que já estavam em trabalho civil se mobilizaram
para ajudar as pessoas idosas, para, por exemplo, os médicos que tinham que ficar de plantão, para levar comida para essas pessoas. E aí foi juntando um grupo de jovens, de pessoas jovens, saudáveis, que não fazem parte do grupo de risco. Se tornou uma corrente, assim, grande, considerável, bonito de se ver, uma coisa que eu particularmente não esperava que eu fosse ver assim tão rápido, mas foi logo na primeira semana. As pessoas se uniram bastante e continuam unidas e continuam ajudando as outras que se viram mais limitadas, né? Das que realmente não podem sair de casa, pessoas que têm que dar plantão, por exemplo, médicos e tudo. Tem esse grupo também, um grupo de bombeiros que vão lá e levam comida para as pessoas também. Porque os restaurantes também fecharam, né? Aí também, né? Teve também quem se não, a entrega ficou aberta, né? Sim. Serviços de entrega ficaram abertos. Então essas pessoas iam para os lugares que tinham autorização para fazer entrega e levavam para essas pessoas que não poderiam sair do trabalho ou para os idosos que não poderiam ir ao supermercado e tudo. Tá sendo um momento de solidariedade muito grande, assim. Te surpreendeu? Me surpreendeu, porque eu tenho meio que uma visão também de que as pessoas aqui não são mais frias, por assim dizer. Então, eu não esperava tanto, por assim dizer, né? Mas tá muito bonito de se ver, assim, de certa forma, o que está acontecendo no sentido da humanização, assim, das pessoas se mostrarem mais humanas do que eu achava que elas eram. E aí, no fundo, o ser humano tendo esse potencial numa hora como essa, isso aparece, às vezes, de uma forma até... Né? É a flora, assim né? como tem os que são... Né? Não tão sociáveis. Humanizados, assim. Humanizados, assim. Tem aqueles que você achava que era, nossa, um poço de frieza e que agora tá lá gastando tempo, dedicando tempo para ajudar as outras pessoas. Então, assim, muito legal de ver. É um sentimento de, nossa, dá para ter fé na humanidade ainda. Legal. É um sentimento legal. gostoso. E o que você, assim... O que você tem percebido que... Eu também venho falando muito sobre isso, né? Para mim, sempre toda crise é uma crise de transformação, né? Então, o coronavírus, por ser tão democrático e tão abrangente, ele está trazendo um nível de transformação, impacto de transformação individual, né, para cada um de nós e também para a coletividade, né, para a sociedade. Para você, né, você estava falando sobre as perguntas, do porquê e tal, eu sempre, em vez de fazer a pergunta do porquê, eu falo para quê, né? Não é o porquê. Porque a gente encontra uma explicação. O para quê qual é o propósito disso, né? É o para quê. Então, disso que você está vivendo aí, você está pensando sobre isso, né? Você grávida, né? Presta a ter o seu... É o primeiro filho, né? O que você acha que está trazendo assim de transformação para você, Talu? Assim, que você percebe que está levando realmente um para quê, que você está começando a pensar em termos de mudança na sua vida pessoal ou familiar? Olha... Eu tenho feito essa pergunta muito, 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 muito. E vou te falar que a resposta exatamente, assim, concreta, ainda não está formada, mas uma das coisas é... As suas impressões só. Suas impressões. Eu sempre tentei ser muito autossuficiente, assim, sempre. Sempre fui muito orgulhosa, muito difícil para mim pedir ajuda. E o meu para-quê nisso foi bem nesse sentido de perceber o quanto a gente precisa do outro, de certa forma, né? Porque quando o outro está ali disponível para você o tempo todo, você não valoriza tanto. Isso. E agora que as pessoas não podem estar mais ali tão disponíveis, eu acredito que eu vi isso, que eu tenho que estar mais disponível para o outro quando o outro precisa de mim e que eu tenho que aceitar que, enquanto seres humanos, nós temos que estar todos, de certa forma, disponíveis uns para os outros. Acho que é isso que eu tenho visto mais, assim, que eu tenho pensado, inclusive durante a gestação e tudo, quando a bebê estiver aqui, por exemplo, eu sou meio possessiva, então já imaginava também, né, aquela pegando a criança e escondendo só pra mim. No máximo a minha mãe.
Agora eu já sei que não vai ser muito assim, então que eu já vou ter que me abrir mais também. Uhum. E é mais essa questão de valorizar as relações sociais, As né? relações, né? Uhum. Eu tenho Realmente falado muito, respeitar cada relação, né? isso, eu tenho falado muito sobre um conceito de responsabilidade solidária, né? Quer dizer, Aham, você passa a ter que assumir uma responsabilidade sobre coisas que você deve fazer em termos de proteção, de higiene, etc. E é solidário, porque não adianta só você fazer, né? Você tem que fazer em exato, função de você, em respeito ao outro, e isso exato, muda totalmente essa lógica, né? com De, às vezes, pedir certeza. ajuda, de a gente poder perceber que, na verdade, é isso, esse limite é uma ilusão nossa, de que, na verdade, nós estamos num nível de solidariedade, quando um precisa e o outro tem, ou então se eu tenho, porque eu não ofereço, muda, né, a forma de Exatamente, ver, né? exatamente. Muda completamente a forma Uhum, de ver, a forma de encarar e você vê que você tem que se colocar à disposição e que você tem que uhum, aceitar quando alguém estiver à sua disposição também. uhum, Porque tem coisas que você pode e que o outro não pode e vice-versa, né? uhum, E se colocar nessa posição de, ok, eu não sou nenhum super-herói, tenho que uhum. reconhecer a minha vulnerabilidade, eu sou vulnerável e o outro também, nós podemos ganhar com isso, Isso. ter uma Uhum, troca, é um processo que eu não tinha parado para observar. Na minha cabeça era uhum. sempre, não, porque eu posso, eu faço, eu aconteço, eu consigo e ponto. Até a página 2 agora, né? Agora a gente sabe que Até só até a hoje, página 2. A página 2 muda, né? até a página 2 que mudou a história toda. Que Uhum. você... E você acha que isso também está servindo, esse também, né, nesse tom do que é para você, você percebe que é isso que está levando a uma transformação mais ampla das pessoas no mundo, né? Sim, sim, eu percebo que as pessoas estão chegando a esse estado de consciência e que as pessoas estão vendo é, a sua vulnerabilidade, a vulnerabilidade de todos nós. E esse estado de reconhecimento da vulnerabilidade faz com que a gente se abra para o novo. Isso, E beleza. nesse novo que é o que a gente precisa agora. Eu acho que a gente ainda precisa de mais um tempinho de conscientização aí. E eu tenho Uhum. fé que quando essa nuvem passar, nós seremos seres humanos melhores, mais conscientes das nossas fraquezas, das nossas fragilidades e da nossa necessidade de estar com o outro, Uhum. de A ajudar. nossa fragilidade vai mostrar a nossa força, né? Exato, exato, Né? exatamente. Talua, quero te agradecer muito a participação, foi super legal, foi super, né, você é muito simpática, foi muito bom ver a sua história, como vocês estão pensando. Vai ser uma menina? Obrigada, querida. Eu que te É, agradeço. é Exatamente, uma vai ser uma menina? menina. Uma Já menininha tem nome? já tem nome, Lua Flor. Lua Flor. Então, sim, Sim, quero te agradecer bastante. O objetivo é exatamente esse, trazer as experiências de como as pessoas estão vendo tudo isso, para que a gente possa refletir sobre as nossas realidades pessoais e coletivas aqui do Brasil, mas com laços com essas pessoas que estão aqui. Eu queria te agradecer muitíssimo ter aceitado o nosso convite. Queria que você se despedisse, porque eu vou estar encerrando, senão o Instagram, em uma hora, ele sim, paga aqui e gera a nossa live. sim, querida. Eu que te agradeço. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Eu espero que esse nosso bate-papo aí tenha sido produtivo para quem está nos assistindo também, para conhecer um pouquinho da nossa realidade daqui e que continuamos todos juntos, unidos, de mãos dadas, ainda que virtual, É isso que mesmo. a gente vai passar por essa barra e eu tenho certeza que Isso, nós seremos seres humanos melhores depois dessa isso. confusão toda. Ok? Muito Forte obrigado. abraço. Para você também. Gente, eu estou muito satisfeito. Mais uma live nossa. Não se esqueçam, se você quer voltar a assistir isso ou então indicar para o seu amigo no canal, primeiro fica no Stories, no meu Instagram, e depois, a partir de amanhã, fica no meu YouTube, Milton Menezes. Você pode rever todas as lives anteriores com experiências como a da Talua, super interessantes, riquíssimas para a gente na nossa reflexão. Esse é o nosso objetivo. Então, até amanhã. Amanhã estaremos provavelmente com o Rodolfo de Portugal, que é um brasileiro que está lá, também às 13 horas. E eu espero estar com vocês aqui até amanhã. Ok? Talu, obrigado, um abraço. Obrigadão. Gente, Tchau, tchau. Um tchau. Até a abraço. próxima. Até a próxima.